Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 21. Cura divina. São várias as maneiras pelas quais se processa a cura dos enfermos. Nos casos operados por Jesus e os apóstolos, foram curas instantâneas, nas quais, como por encanto, as enfermidades desapareciam rapidamente. Para essa operação, é preciso grande saber espiritual, conhecer os fundamentos da vida do enfermo e, por vezes, modificar algo em sua mente, a fim de que ele mude o modo de pensar e de agir. A enfermidade é a fermentação de muitas existências vividas desregradamente. É a resposta, a consequência. Por isso, a dor, em certas circunstâncias, é a própria cura. Os duros padecimentos são indícios de elevação de alma, porque ela já começou a pagar os débitos passados pelo guante da enfermidade. O enfermo, ao ser curado, abre-se como a flor ligada ao caule, e os seus centros de força ativam toda a sua sensibilidade, de maneira a facilitar a absorção dos fluidos doados pelo operador. Em muitos casos, Jesus já dizia: "A tua fé te curou". Isso porque determinados enfermos fazem o trabalho quase por si próprios. Assim, a fé é de muita importância em toda a nossa vida. Quando não existe fé na cura à distância, de cuja operação curativa o enfermo não participa e que, por vezes, ignora por se encontrar inconsciente, o operador se desdobra de modo impressionante em todas as direções do saber, para encontrar a equação desejada, ou seja, a cura. Examina por clarividência o tipo de doença, suas causas, e busca no grande manancial divino elementos para substituir os que já estão cansados e gastos. Observa e ativa os pontos energéticos do corpo e da alma. Faz transfusão imediata de força vital, serena a mente adoentada e acomoda nos seus mais sensíveis departamentos ideias favoráveis à cura. Pensamentos positivos, alegria de viver e uma grande paz caem na sua consciência profunda. Aí o doente favorece o trabalho, como se fosse submeter-se a uma operação e como se relaxasse na mesa de cirurgia, pelas bênçãos de uma anestesia completa. Mas tudo isso ocorre em minutos, dependendo da elevação do espírito encarregado da cura e, em muitos casos, do tipo de enfermo. A variação é infinita. Entra em ação, como já falamos, a lei do karma. Há forças desconhecidas que se interpõem às curas imediatas. Não é muito repetir que o Evangelho não pode deixar de nos acompanhar em todo esse trabalho. Ele é a força de Deus que faz a cura se eternizar, pois traduz os princípios das leis. Todos os desequilíbrios orgânicos e psíquicos são a não observância dos preceitos divinos. No entanto, ainda existem muitas coisas no campo da cura que os homens não estão preparados para conhecer. O tempo, na dinâmica do progresso, vai revelar estas coisas gradativamente a todas as criaturas,
na terra e fora dela. Existem muitos métodos de curar, desde a mastigação de ervas entre os índios, às mais sofisticadas invenções no reino de Hipócrates, desde os xaropes de longa vida na área iniciática, à medicina homeopática, fundada por Samuel Hahnemann, nas concentradas gotas de energismo curativo, desde as benzeções dos camponeses com ramos específicos à flora medicinal, desde as massagens dos antigos egípcios às famosas agulhas orientais, desde os sopros dos pais iogis aos passes nos templos espíritas. Enfim, há um sem número de modalidade de curas, por todos os ângulos que podemos imaginar. E hoje há muitas pessoas curando pela alimentação. No entanto, todas as curas mencionadas, e as de que não precisamos falar, carecem da força do pensamento, cuja energia é transmutada naquilo que dispusemos a transformar pela luz do coração. Dentre as curas citadas, existe uma diferente de todas, a que Francisco de Assis usava com maestria, a cura divina. A cura divina é aquela que restabelece o enfermo de qualquer enfermidade num piscar de olhos, é a cura instantânea. Pedimos licença a todos os curadores, encarnados ou desencarnados, para dizer que toda cura divina nasce de energia sublimada que vem de Deus, passando pelas mãos santas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está comprovado, as mãos que tocam os enfermos de qualquer natureza e que curam instantaneamente, por trás delas estão a do Mestre dos Mestres. Somente Ele sabe transformar a luz de Deus para restabelecer a harmonia orgânica dos homens. Francisco de Assis foi um destes instrumentos de Jesus, que restabeleceu uma infinidade de corpos de todos os tipos de enfermidade na Terra. Entretanto, a força que afina o instrumento humano para servir de instrumento divino nas mãos do Mestre é somente uma, o amor, o mais puro amor, buscando assim as ondas luminosas desprendidas do Cristo de Deus, que sempre busca igualmente sintonia para consubstanciar em bênçãos de Deus onde quer que seja. Ninguém é órfão das coisas dos céus, quando procura o caminho de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja imensurável aura acolhe o planeta e, na sua grandeza espiritual, sente todas as necessidades dos homens e das coisas, e todo o seu rebanho está dentro da sua faixa mental. O Evangelho é, por excelência, um código divino. Se respeitamos os seus preceitos, estaremos em sintonia com a força universal do amor e seremos atendidos por essas leis que regulam a própria vida que estagia na Terra. Em Rivo Torto havia um hospital de leprosos, por demais impressionante, se considerarmos o que seria uma casa de saúde há 8 séculos atrás. Os rancenianos naquela época eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições como agora para tratá-los adequadamente. Francisco de Assis tinha um carinho profundo por aqueles doentes e sempre pedia aos seus companheiros para visitá-los e trazer notícias daqueles restos de homens, levando-lhes a sua presença. No entanto, alguns manifestavam impaciência e mesmo revolta por estarem separados da sociedade, das mulheres e dos filhos. Certo dia, Frei Pedro de Catane e Frei Paulo
foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando e ele, cada vez mais doente e relegado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: é porque essa doença não é em vós. Retrucou Pedro: foi nosso pai Francisco que nos mandou vê-los e enviou a bênção para todos que aqui estão. O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos? Dispenso as suas bênçãos. Elas para mim nada servem, pois cada vez que vindes aqui, fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis do que nós. Se tivesses alguma coisa para dar, não viríeis aqui. Frei Pedro e Frei Paulo ouviram pacientemente o leproso e, sem entrar em demanda, conservavam a atitude de oração, enquanto Tanali blasfemava. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se e Frei Pedro, homem forte e decidido quando necessário, agindo sem aquiescência do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente a Frei Paulo: vamos, irmão, levar este doente para o verdadeiro médico, que ficou mais ou menos de longe. Chegando junto a Francisco com o enfermo, ele quase os fez voltar com o leproso, alegando que não podia ficar com aquele homem em lugar não apropriado. Fizeram muito mal em trazê-lo, dizia Francisco. Os dois discípulos, de cabeça baixa, a tudo escutavam, orando silenciosamente em favor da situação e do doente engasgado de agitação. Quando os companheiros de Francisco iam saindo de volta para o hospital, este, caindo em si, ajoelhou-se aos pés dos discípulos e pediu-lhes perdão pelo que fez, dizendo carinhoso: perdoem-me, meus filhos, o que fiz. Meu coração não deseja que seja assim. E tomou o doente com dificuldade, carregando-o até uma dependência do rancho. Olhou para o rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável. O corpo era uma só chaga, e o doente não mais suportava a roupa sob a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto, como se fosse o da sua própria mãe. Retirou a roupa do enfermo, jogando-a de lado. Em seguida beijou as suas chagas pustulentas, como se o fizessem jarla ou foli. E falou com tanto sentimento de compaixão, como se estivesse pedindo ao seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar. E Francisco não fez outra coisa. Choraram juntos. Nesta hora, os discípulos acercaram-se do mestre, sem saber o que fazer diante do drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna, pedindo a Frei Paulo que colhesse, com os devidos cuidados, em próximo canteiro, 3 rosas e se pusessem em oração.
trazidas a água e as rosas, que foram despetaladas com um hino de louvor ao Senhor dos céus, pôs Tanali na gamela e, chamando Frei Luís, pediu-lhe que recordasse as palavras da cura de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, quando foi ressuscitado pelo Cristo. Sentiu que alguém tocou-lhe as mãos, dizendo: Francisco, cuida dessas minhas ovelhas. Elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco respondeu mentalmente: Sim, Senhor, sim, eu cuidarei. E acrescentou Francisco: Se for do teu agrado, que esta enfermidade passe para mim. Beijarei as tuas mãos pela misericórdia de poder pagar minha falta para com esse homem de Deus que devo respeitar. E Francisco foi passando as suas mãos no corpo do leproso. E todas as feridas foram se fechando, como por encanto. À medida que as mãos lavavam o enfermo, os discípulos, ao contemplarem esse fenômeno, caíram de joelhos no chão batido do rancho de luz e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso pela presença do Cristo no seio da comunidade. Tanali, quando observou o ocorrido, não sentindo mais dor, levantou-se nu da gamela, sozinho. Ajoelhou-se perdido em emotividade santa e beijou os pés de Francisco, molhando-os de lágrimas. Avançou para os discípulos para fazer o mesmo, mas esses não aceitaram, por se sentirem leprosos da alma. E Tanali, que era um criminoso contumaz e incendiário e irreverente, gritou em altas vozes com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existes. Faze de mim o que quiseres que eu seja. Alguém apressadamente lhe trouxe uma veste rota, e todos o abraçavam, e desde então passaram a chamá-lo de Frei Aprígio. Passado muito tempo pregando o Evangelho nas andanças com Pai Francisco, a quem tinha o mais elevado respeito, Frei Aprígio, no ano de 1250, sentia no seu coração algo a corrigir. Tinha impulsos de violência e já havia se empenhado, com todos os recursos que aprendera, através das experiências pessoais e das coisas que Pai Francisco lhe tinha ensinado. Usara o recurso da oração, de maneira a demorar-se horas a fio em preces, mas o animal violento e orgulhoso ainda vivia. Certa noite, próximo da cidade de Lecce, quando lhe servia de teto uma árvore, perdeu o sonho, fitando as estrelas e chorando pediu a Deus: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo, como fizeste antes, com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. E ainda chorando, adormeceu. No outro dia, quando acordou, com a luz do sol a banhar o seu rosto, Frei Aprígio voltava a ser Tanali, o leproso de Rivo Torto. Ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por uma comum, tomando a direção da casa de saúde, de onde antes, revoltado, saíra.
Ali, 6 anos após, morreu, agradecendo a Deus e a Cristo pela bênção da lepra, que o fizera expurgar do imo de sua alma o orgulho e a violência. Conta-se que, certa feita, Francisco seguia de Riete para Áquila com alguns dos seus discípulos. No caminho foram abordados vários assuntos referentes à doutrina cristã e principalmente sobre a vida de Jesus. Nesta emoção maravilhosa que as coisas espirituais lhes ofertavam, surgiu à margem da estrada uma grande árvore que os convidava, no silêncio do campo, a um descanso reparador. Frei Leão, amante da natureza, convidou a comitiva para um pequeno descanso, durante o qual eles poderiam rememorar histórias que os levassem às mais profundas meditações acerca da vida que, certificada como invisível, não era para eles. E aquela árvore acolheu os viandantes de Deus. Francisco, meditativo, viu pequenos seres pertencentes à imponderabilidade da natureza saírem e entrarem no corpo ciclópico do grande arbusto. E neste parecia que se abria algo como janelas invisíveis por onde transitavam aqueles diminutos seres de forma humana. Os outros frades que se ocupavam com a limpeza da área não atinaram para o colóquio que Francisco estava mantendo com aquelas minúsculas vidas, no empenho de compreendê-las e amá-las. Logo, eles começaram a manifestar grande interesse por Francisco de Assis. Subiam em seu corpo como um enxame de abelhas, deslizavam por seus cabelos como artistas mostrando suas habilidades em um circo. Festejavam a nova amizade com ruídos imperceptíveis, mas em harmonia com a própria natureza divina, na divina ascensão de forças que a vida tem em abundância. Francisco de Assis, ao contemplar aquele espetáculo invisível, a emoção o fez chorar. E neste impulso do divino em seu coração, recitou, no templo natural, uma canção como poesia, neste tom universal. Vendo a obra, vejo Deus, sentindo Deus, sou amor. Oh, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhas do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo, sinto-me um verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas, no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza! Vejo a luz surgir no escuro, vejo a vida perfeita nos monturos, vejo o céu nas águas do mar, vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha.
Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante desta batalha. Deus é Deus dos justos. Deus é Deus dos párias. Deus é Deus dos que viajam. Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras. Deus é Deus da luz. Deus é Deus das trevas. Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza! Que beleza a profundeza da existência e do existir! Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações do tempo, logo quero ajuntar e Deus repartir. Quero colher, quero usurar, e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, mas não me deixo disciplinar. Avanço, caio, torno a avançar. E Deus me ouve, passa novamente por mim, olha para meus olhos, sente meu coração. E fala baixinho em meu ouvido: vem, vou te ensinar a amar. Deus se retira, sinto sua ausência, peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim. Mando um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz. E de braços abertos caio por terra. Pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus. E o cortejo dos céus entra em mim em cântico de louvor. Abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Frei Leão, ao ouvir o cântico do poverello, apressou-se a copiar, mas foi tarde. Perdeu quase tudo do que ouvira de Francisco em êxtase. Alguns dos companheiros do filho de Assis tinham saído à procura de água e trouxeram o líquido sagrado, impregnado pelo magnetismo da natureza que, parece, respondera aos filhos da caridade no louvor de Francisco, na exaltação das leis de Deus. Passava por ali um senhor a que a população de Áquila apelidara de o doido de Áquila, homem robusto, de físico privilegiado, que andava sem parar e que sofria de uma inquietação incomparável. Ouvindo e vendo Francisco de Assis, naquele arroubo poético, acomodou-se junto aos franciscanos e ouviu pacientemente a harmonia dos sons articulados pelo homem de Deus,
louvando a natureza. Ao terminar, notando que suas ovelhas tinham aumentado, Francisco dirigiu-se a ele com festejos fraternais, e ele, segurando a barra do burel do irmão menor, levou-a aos lábios, beijando-a com ternura incomparável. Um espírito de forma animalesca e de trejeitos inconfessáveis se unira àquela criatura de Deus, fazendo-a ser o terror de Áquila e de Riete. Derrubava casas, matava animais, comia-os, e dormia no templo, quando dormia. Liberto da possessão, voltava a ser Simeão, o curtidor de Riete. Logo se lembrou da família, falou nos filhos e chorou de saudades. Francisco pôs a mão em sua cabeça, antes torturada pelo companheiro invisível que as trevas acolheram, e falou com ternura e piedade. Chora, meu filho, que as lágrimas têm o condão de estabelecer a paz. Vamos pensar em Deus e conhecer Cristo, porque os anjos não nos abandonam. Vamos nos lembrar da nossa Mãe Maria Santíssima, que ela nunca se esquece dos sofredores, dentre os quais eu devo ser o mais necessitado. Peço-te que deixes que sejamos teus amigos, que possamos te amar mesmo na qualidade de viajantes, sem residência certa, sem os devidos recursos materiais para te ajudar. Façamos de todos um, para que o Cristo se sirva de nós, na obra que lhe convier, em favor da paz. Simeão foi tirando um resto de manto que tinha jogado ao ombro, e os discípulos de Francisco se assustaram ao ver nas suas costas uma ferida purulenta, onde vírus violentos destruíram toda a sua pele, penetrando-lhes os tecidos e desprendendo odor insuportável. Eram vírus psíquicos transformados em agentes físicos. Francisco olhou com compaixão a triste cena em que a dor se fizera dominante, dizendo com amor ao irmão sofredor: Simeão, assenta-te, meu filho, para que eu possa ver mais de perto a tua chaga. E pediu aos companheiros que orassem. O homem de Riete atendeu ao pedido de Pai Francisco, e este, com toda a ternura que tinha no coração, curvou-se sobre o Filho de Deus e beijou a enorme pústula em cruz. Pediu a água fresca que tinha vindo da fonte da natureza e lavou-a. Nesta mesma hora, Francisco notara no plano imponderável aquelas minúsculas vidas invisíveis carregando essências como que fluidos da natureza e projetando-as na ferida do enfermo, em um trabalho intenso, atendendo ao apelo do amor. Francisco lembrou-se de Deus, rememorou a vida do Cristo, de Maria. O cortejo apostolar desfilou em sua mente e ele ouviu dentro de sua cabeça, onde somente existia fraternidade, a fala compassiva: Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Bem-aventurados os tristes, que terão alegrias. Bem-aventurados os que choram, que serão animados. Bem-aventurados os desprezados, que serão acolhidos. Impõe tuas mãos, Francisco, que Deus é Deus de misericórdia, e elas poderão ser as minhas pelo processo do amor. Ama este irmão na profundeza desta virtude
e o teu gesto transformar-se-á em cura sublimada. Todos se reuniram em torno de Simeão, enquanto Francisco passava as mãos em suas costas. Lentamente, a epiderme foi se refazendo por força de divina magia, e em segundos todos notaram uma boca iluminada, cujos lábios tocaram a ferida purulenta em forma de um beijo de luz. O doente, daí a minutos, perfeitamente curado, abraçava e chorava com os discípulos de Francisco, dançando e cantando a glória de Deus. Após o feliz acontecimento, rumaram todos para Áquila, onde se hospedaram na casa do curtidor Simeão. Os familiares, quando o viram no seu completo juízo, abraçaram-no em lágrimas. Sua mulher e os filhos suspenderam sua rota túnica e, surpresos, verificaram que ele estava curado da sua antiga chaga. Simeão não se fez esperar. Narrou todo o ocorrido com tamanha lucidez que Francisco, emocionado, disse a Frei Leão: escreve por caridade o que vou dizer na presença de todos. Deus é Deus de amor que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e, por vezes, o luto. Deus é Deus de amor que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor que nos deu os pés para que haja caminhada, nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada, mas, se ferimos o companheiro, erramos a estrada. Deus é Deus de amor que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor que tudo fez, sem usar o alarde, que tudo faz, mesmo que achemos tarde, que nunca diz, sois covardes. Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Frei Leão transcreveu o canto de Pai Francisco com interesse e alegria, e Frei Luís logo recitava, quando solicitado pelos companheiros. Os franciscanos, depois de um ligeiro repasto na casa de Simeão, após agradecerem a Deus pela acolhida, cantaram como pássaros livres, junto com a família, feliz pela volta e pela cura de Simeão. Francisco, impulsionado pela gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, enfiou a mão por dentro do burel com alegria e tirou um precioso tesouro, o Evangelho de Jesus, cujo texto foi copiado por Frei Pedro de Catane. Abriu o pergaminho de luz e no capítulo 9, versículo de 1 a 27 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, leu nesse tom de voz saudável: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas?
Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar na esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho do Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Todos entenderam a lição da renúncia a que Francisco de Assis se propunha e a necessidade de liberdade de todas as peias humanas para ser somente escravo do Cristo, nosso Senhor. Todos entenderam o porquê da obediência de Francisco ao Papa Inocêncio III, obediência sem conivência, a fim de ganhar as ovelhas perdidas, tudo fazendo para que o Evangelho de Jesus ficasse em evidência, com amor puro que pudesse sair do seu coração. Frei Paulo fez longa explanação do texto lido, que encantou a todos os presentes, e a família de Simeão ficou arrebatada com aquele convívio espiritual. Assim foi aberto o primeiro culto no lar, na cidade de Riete, pelos franciscanos. E Francisco, ao terminar a conversação evangélica,
ofertou a Simeão o pergaminho de luz, dizendo: esta deve ser a semente plantada em teu lar, para que germine em todos os outros desta cidade de Deus, que nos acolhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.